Olá, engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre erros que ocorrem em pinturas, tá? Porque é muito importante. Tem muita gente que acha que pintura é só acabamento, tá? Nossa, já tive alguns clientes que por problemas até financeiros falou assim, não, eu já vou mudar, mas eu não vou pintar a casa já, porque é só acabamento, né? Não precisa pintar agora e tal. E a gente tem que dar a noção exata para o nosso cliente que pintura não é só acabamento. Claro que tem um efeito estético, mas é importantíssimo também para a conservação da sua casa. Então, ele preserva, né, por exemplo, desde da parte do reboco, né, ele conserva o reboco, durabilidade, né, das suas paredes de alvenaria, mesmo, por exemplo, lajes, né, se tiver então uma laje exposta, né, é claro que precisa de uma pintura, e no caso uma pintura de impermeabilização, tá? Com materiais específicos que dê essa impermeabilização que vai gerar, né, uma conservação a essa laje. Não só vai evitar, né, que haja infiltração, que chova, né, dentro do ambiente, mas também é importante dizer que ela vai dar à laje uma vida útil maior. Então, a pintura, é bastante importante a gente ter isso na nossa cabeça, que não é só estética, ela tem também a função de manutenção. A gente tem que saber também que muitas vezes a gente tem alguns materiais que necessitam, né, e não pode deixar de pintar, né, isso de imediato, né, a gente tem que ter essa conservação, por exemplo, materiais metálicos, que a gente precisa ter uma pintura anticorrosiva, né, e a pintura que a gente chama de acabamento, mas também faz a conservação, né, desse material que é metálico, né, de aço, né, que tem principalmente esse material de aço, né? Tem, claro, alumínio, tem alguns materiais que ele já tem uma maior de natureza, né, preparação para combater, né, os agentes corrosivos, tá? Mas, normalmente, né, o ferro, ele precisa. Então, assim mesmo, tubulações de ferro, estruturas metálicas, janelas, né, era utilizado muitas janelas, né, feito por serralheiros. Se não pintar, né, com um material anticorrosivo, né, uma pintura, uma tinta anticorrosiva, e depois uma pintura de acabamento, e mesmo assim, periodicamente, né, tomar os devidos cuidados, o material, no caso, né, do ferro dessa janela, com o tempo ela ia se perdendo, ela ia ocorrendo as corrosões e iam danificando essa janela. Então é importante saber, pintura tem suas funções diversas e também de acabamento. Muitas vezes a gente tem, como eu já falei, a pintura para a impermeabilização, a pintura para a conservação, né, do material, e nós temos também pinturas de acabamento, realmente, que seriam aquelas pinturas, vamos dizer assim, de cores, né? As pinturas que vão em fachadas, todas que além da manutenção, ela também vai dar o acabamento. Importante dizer que muitas vezes tem clientes que querem colocar muitas cores dentro de um mesmo cômodo, né? Às vezes uma parede com várias cores. Isso, eu sempre procuro mostrar para o cliente que essa parede provavelmente não vai ter, né, muito tempo. Ou seja, a pessoa normalmente ela cansa com aquele visual daquelas cores fortes, e aí ela tem que ter consciência que depois, talvez de um ano, ela vai querer trocar aquilo, né? Porque muitas vezes alguns clientes olham em revistas, por exemplo, também pinturas em parede, pinturas manuais, né? Pinturas tipo um quadro, e aí ela fala, eu quero igual. Tudo bem, tudo é possível ser feito, mas é também importante que a gente explique para o cliente que aquilo provavelmente vai chegar um dia que vai cansar e ela vai querer trocar. O cliente, sabendo disso, estando consciente, né, dessa possibilidade, tudo bem, porque é ruim quando, né, você não dá as suas orientações para o seu cliente, e às vezes o cliente ele vai e acha que está fazendo um grande negócio e de repente ele vai ter problemas no futuro. Então, pessoal, o que é importante saber? Pintura, ela precisa realmente de um tratamento, né, com a execução de pessoas que trabalham, né, naquele serviço de forma específica, ou seja, mão de obra especializada. Se você vai fazer, por exemplo, um grafiado, se você vai fazer, né, uma textura diferente, você precisa de um profissional capacitado, especializado naquilo. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, dona de casa, querendo ela mesma fazer determinadas pinturas especiais. O que ocorre é que não fica bom, é claro.
Porque pintores, mesmo os pintores que são já pintores há muito tempo, se não tiverem a capacitação para fazer determinadas pinturas especiais, ocorrem erros. Então, esse é um erro muito comum, pessoas comuns querendo fazer serviços de especialistas. Então, o que eu oriento é, fica muito mais barato pagar alguém que realmente conhece, que vai saber utilizar aquela tinta, porque as tintas também têm uma variedade enorme, e essas tintas têm cada, tinta tem a sua função. Então, usar tinta errada no lugar errado, ou usar uma tinta no lugar errado, ela vai ter ou um efeito ruim, visual, ou mesmo um efeito de pouco tempo de durabilidade pequena, ok? Então a aplicação, a orientação do fornecedor é muito importante. Tem tintas mais baratas, como a gente fala, tem tintas famosas e tem tintas assim que de repente chegam no mercado, como bem mais baratas e tal. E aí o que você precisa ver? Qual é o rendimento? Porque muitas vezes você compra uma lata de tinta, que tem 18 litros, bem mais barata, só que ela precisa de, por exemplo, 2, 3 latas para pintar a mesma coisa, que às vezes uma lata de uma outra marca mais, já aí no mercado há mais tempo, faz. Então, isso também precisa tomar muito cuidado. Muitas pessoas acham que estão levando a vantagem de comprar uma tinta mais barata, só que ela não vai ter o mesmo rendimento de uma tinta, de qualidade. Então, se você gostou, faça seu joinha, Tome esses cuidados e comente com os seus amigos, que a gente está aqui diariamente, os nossos vídeos do desafio, falando nesse momento, nessa série agora dentro do desafio, sobre os erros mais frequentes em obra. E até o próximo vídeo.